Nós precisamos sanar essa dúvida em nós definitivamente, para que nós sejamos cristãos maduros, prontos para anunciar esse evangelho, né, o evangelho pleno de Jesus Cristo. Então vamos lá. A santificação. A lei do Espírito nos livra da lei do pecado e morte. O pecado não tem domínio sobre vós devido à graça de Deus. Identificação com Cristo. Então eu vou ler todo o texto, nós vamos discutir isso aqui. Morremos para o pecado quando Cristo morreu. Somos libertos do poder do pecado. Os textos estão aí. As ações do homem são pecados. Quem perdoa? O sangue. É o sangue que é que quem perdoa, não. Que é o remédio. Qual é o remédio para os nossos pecados? É o sangue. Natureza do homem, pecado. Qual é o remédio? Cruz. Então, justificação muda a natureza do homem. A santificação mudam as suas ações. Então, esse aqui foi algo que eu coloquei. A justificação muda a nossa natureza. A santificação muda as nossas ações. Qual que vem primeiro? Ações. Então, é a santificação. Quem concorda, levanta a mão. Então, vocês estão completamente enganados. Vocês estão que nem todos pensam. Eu tenho que ser santo para eu ser salvo. É assim? Então. Está vendo como é que nós temos aquela mente? Não, mas você continua ainda meia boca, não dá para você ser salvo. Você continua errando, você continua pecando. Como é que você vai ser salvo assim? Você continua todo... O processo é justamente inverso, queridos. Esse é o nosso problema, que nós... não é um problema, é que nós temos a nossa mente. Porque nós carregamos essa mentalidade de que você, a partir recebe Cristo, você é salvo, você não peca mais. E não é isso. O processo da santificação, ele começa após justificação. Junto. Mas não é... por que as pessoas se recusam, em regra, a vir para a igreja, no local? Porque ainda... qual é a desculpa? Uma desculpa. Pecado, gente. Preguiça é pecado também, né? É porque eu fumo. Não é porque eu bebo. É porque eu... Então eu não posso ir. Esse é um pensamento geral. É uma regra de pensamento de quem... Agora, nós cristãos, nós precisamos compreender uma coisa definitivamente. Definitivamente. E é esse processo de que a nossa natureza, quem muda ela, é aquilo que nós recebemos de Deus através da justificação. Nós nos tornamos justos. O olhar de Deus sobre nós, Deus aplicou a justiça dele em nós, em Cristo Jesus. Se nós recebemos isso, acabou. Não há mais condenação. Aí começa o quê? O processo de quê? De santificação. Santificação é eu mudar de ação. Aí sim, é eu mudar minhas ações. Começa a viver essa experiência daquilo que do justo agora. Roubava, não rouba mais, matava, não mata mais, começa a trabalhar, começa a abandonar a vida velha. Por quê? Porque agora você é uma nova criação. Você se tornou uma nova criatura. Tá? Então, essa aqui é a parte principal do nosso estudo hoje. É tentar enfiar isso na nossa cabeça. Isso é por revelação. E você não pode cair na tentação de continuar dizendo que você é um pecador. Que você e se você for ali pecar e morrer, você agora não é mais salvo. Porque você pecou. Não, a justificação é algo dado por Deus, né, que justifica e pronto. A aplicação da lei de Deus, ele isenta definitivamente a gente dessa situação, quando você a recebe assim, tá? Então, não se esqueça disso, tá? A frase que estava lá, na qual me abordaram, foi essa: os mandamentos não podem mudar a nossa vida, né? Então, eu relatei e vou relatar agora. Por que os mandamentos não podem resolver a nossa vida? Por que os mandamentos não podem? Porque o problema nosso, querido, é de natureza, ele não é de ação, tá?
A nossa natureza que não presta, não são as nossas ações. Nossas ações são apenas frutos. São frutos. Então, o que pode mudar a nossa natureza, está ali, ó. Está escrito ali, ó. A cruz de Cristo é o sacrifício dele. Onde é que nós estamos em Cristo? Mortos. E nós ressurgimos com Cristo, né, de novo para viver a vida dele. Mortos estávamos e mortos nós fomos agora, né, junto com Cristo. Nós estamos cravados. Se nós o recebemos, morremos a sua morte e passamos a viver a sua vida. Tá? Então isso é fundamental para as nossas vidas, para nós podermos compreender, né, a nossa e pregar esse evangelho. Porque senão nós vamos pregar o evangelho. Olha, você precisa crer, mas você também precisa, você precisa largar nesse negócio, né? Não precisa se preocupar em largar. O evangelho para ele, o evangelho vai fazer. Vai. Quando ele falar, eu preciso mudar, fala, olha. A frase que diz que é possível servir a Deus e não amá-lo. Uhum. É impossível amá-lo E não servi-lo. Então, a santificação, sabendo isto, ele coloca o texto assim, né? Sabendo isto, fomos justificados do pecado, né? Não mais escravos, considerando mortos para o pecado e vivos para Deus, oferecendo nossos membros como instrumento de justiça. Então, é um processo. Você precisa ter em mente isso, né? A santificação é esse processo. Né, traz essa revelação que a justificação do pecado é algo que só vai entrar na sua mente por revelação. Senão você vai ficar naquela dúvida ainda, né? Então você não é mais escravo e agora você pode oferecer os teus membros como justiça para Deus, né? Como prática de justiça. Então, viver em vitória, né? A santificação nos possibilita, nos traz a possibilidade de viver em vitória. A lei e a graça, né? Essa aqui, nós sempre vamos estar aí, nessas duas linhas aí de vivência, né? De viver e sempre querendo viver debaixo da lei. Você sabe por que nós gostamos da lei? Sabe por quê? Porque a lei traz para você a possibilidade de um pouquinho de mérito. A lei da possibilidade, se você obedecer, a lei é não faça, e eu não fiz, então eu não fiz, cara, eu sou um cabra gente boa. A lei dá essa possibilidade para nós, a lei era para o homem não fazer, né? Então vamos lá, ver se a gente compreende. A lei diz, eu faço para Deus, estou aqui honrando a Deus, estou fazendo tudo que a lei manda. E a graça? Deus faz por mim. Se Deus faz por mim, qual o meu mérito? Não tem mérito, então. E a gente não gosta muito disso. Por isso, nós não gostamos muito disso. Por isso, nós gostamos um pouquinho da lei de vez em quando aplicada na nossa vida. Não aplique ela com esses recursos, com esse requisito em nada na sua vida. Por quê? Porque você não precisa mais dela. Você agora está debaixo da graça. Somos salvos e santificados pela graça mediante a fé. A lei não pôde fazer isso com nenhum anterior a nós e não pode fazer conosco também. A libertação da lei. Cristo é o fim da lei. Isso aqui às vezes agride os nossos ouvidos, mas está escrito. Foi Paulo quem escreveu. Não é o fim da lei para que a lei acabou. Não é isso. Não tem essa conotação. Acabamos com a lei de Deus, agora não precisa mais. Não é isso. Mas ela não pode, como nós não temos a possibilidade de vivê-la, de aplicá-la e viver por ela, glória a Deus. Por quê? Porque se eu tentar viver por ela, eu vou conseguir? Não, então eu estaria condenado. Se eu soubesse e hoje, né, sabendo, né, que existe a graça e a lei, e tentasse viver pela lei, eu estou condenado. Por quê? Porque eu estou menosprezando a graça de Deus, que eu sei que é o único recurso capaz de me salvar.
Hoje, o único recurso capaz de te salvar é a graça de Deus, não a lei. Por quê? Porque a lei já foi, Jesus colocou um fim nela, cumprindo ela. Não é que ele acabou com ela, não, ele cumpriu ela. Por isso nós não precisamos estar submetidos a ela para esse viver em santidade. Tenta viver a lei em santidade para você ver. Acontece justamente isso. Você peca e faz o quê? Vai embora, vai viver em depressão, vai viver afastado da igreja. Por quê? Porque é acusação. Essa é a lei. Não faça, você fez. Então, aos tipos de pessoas aqui, isso aqui vai trazer uma explicação bem esclarecedora. Os legalistas são escravos da lei, sempre devedores. Esses são os legalistas. Os antinomistas ou libertinos, só reconhecem a lei do amor. Pode fazer o que querem. Deus me ama e eu estou aqui, na minha. Esses dois primeiros aí, como é que são a vida deles? Uma vida difícil de crente viver assim, tá? Difícil. O terceiro, cheio do Espírito Santo, guardam a lei pelo Espírito e não pela força. Está vendo como é diferente? Como não é desprezar a lei, mas sim guardá-la pelo Espírito, É algo completamente diferente do que você tentá-la vivê-la da tua forma, dessa nossa forma humana, lendo e tentando ela aplicar em nós sem a graça de Deus, sem saber que sem a graça de Deus nós não conseguimos nada. A lei ressalta a nossa natureza pecaminosa. Ai meu Deus, A lei não era tão boa, gente. Não foi dada para resolver problema? Não foi dado para resolver problema, não resolveu. Foi feito justamente para trazer para nós, para trazer a nossa vista o nosso problema. Ele ressaltou, ela disse que a lei, o Paulo diz que a lei veio ressaltar, trazer o pecado ressaltado, assim, para que nós pudéssemos saber que somos mesmos pecadores e não conseguimos mudar isso sem Cristo. Então, viver em vitória, a lei e graça. A lei foi dada para ser quebrada, ela mostra a nossa impossibilidade. Será que isso é verdade? Como é que pode, gente? É justamente para que nós soubéssemos, que não temos capacidade de cumpri-la, não tem como. A nossa vitória vem da dependência de Deus, dessa nossa rendição a Jesus. Não fazer para obter mérito, só pela graça podemos ser verdadeiros santos e puros. Então, não tem como. Ó como é que ele conseguiu fazer esse paralelo. A lei, geralmente, nós gostamos dela justamente por conta disso. Não fazer para obter méritos. E o homem, a regra que nós fazemos para obter méritos. Se eu não levar... eu saio para uma corrida. Se eu souber que eu vou sair para uma corrida e não levar nada, eu não vou correr. Eu só vou correr porque eu sei que chegar lá no final tem um mérito. Eu vou pegar um negócio, eu vou ganhar algo. Eu vou... eu vou ser, afinal de contas, Agora, a graça, ela tira isso de você, essa possibilidade. E aí, às vezes, nós ficamos, às vezes, frustrados, A gente se frustra com isso. Oi. Pela graça. Na lei. Fala que nós estávamos no Jardim Felicidade e um dia desses nós estávamos reunidos e aí havia um culto
Os irmãos estavam fazendo um culto lá e eu saí numa tristeza, queridos, mas numa tristeza, porque eles estavam fazendo culto para crianças e jovens e eles estavam ensinando eles a guardar a lei. Abra Êxodo capítulo 20. E aí começou, eu falei, meu Deus do céu. Vão crescer crianças frustradas, né? Se você está ensinando a guardar a lei, como é que é? Né? Tudo bem, o ensino mas ensinando alguém hoje a guardar a lei, queridos, nós precisamos anunciar Cristo que liberta a criança, o jovem, o adolescente, né? Cristo que é a nossa esperança. Cristo é a única esperança para o ser humano, não tem outra, não tem remédio. Não tem remédio, não tem lei. Nós estamos vendo aqui, ó, a lei de Deus não foi capaz, né? A lei dada por Deus que é boa, que é santa, o homem não consegue cumpri-la, né? Só Jesus. Então em Romanos capítulo 6, né, nós vamos ver lá, ó, libertos da escravidão do pecado nós somos, libertos do poder da lei, queridos. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos liberta da lei do pecado e da morte, né? Então, compreender isso é primordial para as nossas vidas como cristãos. Primordial, né? O nosso processo de justificação é o ponto mais crucial da nossa vida para que nós possamos viver uma vida de que nós vamos poder crescer dentro do reino, crescer tanto em conhecimento de Deus, porque às vezes, se você não compreende a tua justificação, você nunca vai compreender as outras coisas. Você vai ler e isso tudo vai passar batido, só vai ser leitura. Porque da tua justificação parte um discernimento para muitas outras coisas na sua vida, que é o processo individual de cada ação de Deus na sua vida. Você foi salvo, e agora eu preciso fazer o que com a minha salvação? Gruda ela, taca no cadeado e não larga ela, porque não é assim. Eu posso perder ela amanhã. Não. Eu vejo da seguinte forma, por exemplo, vou dar uma explicação assim. Eu peguei, fiz um negócio com o senhor e tal, e se desse certo, vamos supor que você seja o mal, né? Aí se não desse certo eu viraria escravo. Eu sou escravo, ia trabalhar e tal, só que não ia ter regalia nenhuma. Você ia ser um senhor ruim ali. E de repente esse rapaz aqui, que é Jesus, que é meu amigo e tal, deu um conselho, não faça isso não. Deu um conselho, eu peguei e fui. Não deu certo o negócio, fiquei devendo pro senhor. Ele é escravo. Mas ele, com o amor dele, ele veio, chegou no senhor e falou, não, eu pago a conta, quanto que é, o juro, correção e tal. Me libertou. Eu se tornei escravo dele. E ainda ele me deu a regalia e me deu o direito ainda de falar, você quer continuar me servindo ou você tem um livre-arbítrio, você pode voltar para a mão do outro ainda. Aí eu preferi, não, eu vou servir o resto da minha vida. Jesus e muito mais. Jesus, uma maneira mais fácil. Jesus nos libertou para ser escravos dele, né? Um escravo livre, né? Escravo com... Então, ser cristão é ser a habitação do Espírito Santo. Ele vence a nossa carne, testemunha da nossa filiação, auxilia as nossas fraquezas, garante a nossa herança na glória. Queridos, então, ser cristão não é alguém que cumpre regras. Não é alguém que carrega nele o Espírito Santo de Deus. Ser um cristão é alguém que carrega Cristo nele. Como é que se identifica um cristão? Alguém que carrega Cristo nele. Ah, mas não é alguém que é bom, que é ruim, é alguém que carrega Cristo nele. Não dá para você falar, ah, mas é o fulano assim, é o fulano assim.
É alguém que carrega Cristo. Esse é um cristão. Tem gente boa, que nem diz o Jesus, que não carrega. A gente fala que ele é gente boa, ele faz muita coisa boa. Lembra de Cornélio? Cornélio era um gente boa da Bíblia, mas precisou de Pedro ir lá. Isso nós precisamos saber. Cristão é alguém que tem o Espírito Santo nele, que tem Cristo morando nele. Essa é a diferença. Hã? Sim. Paulo aborda 4 leis, né? Ele diz aqui, ó, a lei de Deus perfeita e rege o universo, a lei da nossa mente, consciência que nos acusa ou nos defende, a lei do pecado, o veneno de Satanás, né? A queda, e a lei do Espírito, a habitação, caminho da vitória, né? Então, a lei perfeita de Deus, nós não conseguimos viver por ela, ainda que ela é a lei perfeita. A lei, Satanás fez a gente afundar no pecado, né? Foi o que causou toda a desgraça, né? A lei da consciência, ela te defende, mas ela faz o que com você a maioria das vezes? A maioria das vezes ela te acusa. Não dá para viver, né? E aí então a lei do Espírito Santo, que é o caminho da nossa vitória. A única forma de nós adquirirmos vitória na nossa vida é pelo Espírito Santo. Os que vivem para a carne, caminho para a morte. Os que vivem no Espírito, para a vida e paz. Então, há uma cruz antes do trono, né? Ele coloca aqui, eu achei isso bem interessante, né? Em Adão, queda e escravidão, natureza adâmica, pecadora ao nascer, a identificação com Adão, né? No seu pecado, né? Então, há uma cruz antes do trono. Quem é que, falando assim nesse termo, né? Quem é que gosta de passar o processo da cruz? Cruz significa o quê? Simboliza o quê para nós? Mas é morte mesmo. Passar pela cruz é pela morte, não morte física, né? Mas é a morte do eu, a morte da nossa natureza, a morte que nós gostamos e que às vezes não nos convém. É esse abandonar mesmo, né? E isso não é fácil. Estar vivo, morrer estando vivo não é fácil, tá? Morrer estando vivo não é fácil, a gente sofre mesmo, mas depois de morto, o que acontece? Não sente mais nada. Depois que morreu, morto não sente, até ruim, depois que morreu, fica bom. Olha que coisa, morto não sente nada. Então é um processo, queridos, e é necessário que nós passamos por ele, né? Todo cristão passa por essa experiência, tá? Ou deve passar, né? Em Cristo, em Adão. Opa, é aqui. Opa. Então, em Adão, né, queda e escravidão. E agora em Cristo, redenção. Natureza de Cristo, fruto do Espírito, poder da cruz nos fez novas criaturas. Fomos transferidos de Adão para Cristo. Ele nos santifica, capacita em poder e nos dá vida. Quando Cristo morreu, todos morreram. Nós não podemos esquecer disso, que nós somos mortos, nós somos crucificados, ou nós estamos, olha bem, gente, pensa bem, nós estamos crucificados com Cristo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não gosto disso. Eu não quero, o processo de morte não me soa bem. E eu não me sujeito a isso, eu não quero me sujeitar. Às vezes é a natureza. Mas eu vou te contar uma coisa boa que você vai querer agora, passar por esse processo. Porque se você está morto com Cristo, onde é que você está com Cristo também? Se você morreu com Cristo, onde é que Cristo está hoje? Onde é que Cristo está hoje? O Cristo está sentado, Cristo reina de lá. Se nós estamos em Cristo, onde é que nós estamos hoje?
Paulo fala isso, nós estamos sentados nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição. O problema é que nós não enxergamos isso. Nós olhamos a situação de dificuldade que nos é imposta para morrer, para renunciar. Então eu não quero, mas se você passar pelo processo, olha onde você vai estar, ou onde você vai chegar, o que você vai alcançar. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. Hã? Mas você sabe por que nós falamos isso? Porque nós não estudamos, não meditamos. Sabe quando que nós começamos a ganhar consciência? Quando vem estudando, quando você está sozinho, quando você está orando, quando você está no teu quarto lendo sozinho e ninguém está te atrapalhando, você olha essa passagem, ela entra em você e consegue convencer. Porque o cristão normal, ele vive lendo a Bíblia uma vez por mês, uma vez por semana, sei lá, lê. E não tem como ser, ele não conhece, ele não ouve. Convencido do quê? Mudo convence que de quem? Já imagina, o Espírito Santo não é mudo. E como é que ele fala? Ele fala quando você está conversando com ele. Quando você está buscando o diálogo. Ontem a gente estava numa reunião de célula, tá? Nós estamos começando, tá, gente? Por isso que está assim ainda, tá? Aí a mulher falou assim, eu lembro que eu li a mês passado. Eu li a Bíblia mês passado, viu? Legal, né? Quem leu a Bíblia o mês passado aqui? Eu fazia orações assim, eu ficava pedindo as coisas e tal, né? A gente pede muito. Aí chegou uma hora que eu falei, opa, o que eu estou fazendo? Estou pedindo. Estou querendo convencer a Deus, sendo que não precisa convencer a Ele. Essas coisas já foram dadas, né? Você sabe quando que nós não precisamos, quando que nós não vamos precisar pedir mais? Está escrito na Bíblia, quando nós não vamos precisar pedir mais. Buscai, 6,33, Mateus. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Olha, eu vou dividir uma experiência aqui que eu tive na pandemia. Eu trabalho com um evento de churrasco. Aí, tipo assim, ninguém estava fazendo, né? Saiu lei, o pessoal com medo, vizinho ligando. Aí ligavam para mim assim, um churrasco final de semana, é só a família mesmo, né? 20 pessoas, você faz a carninha ali? Eu vou ver certinho aqui, eu te aviso. Aí eu entrava em oração, falava, só estou precisando, eu trabalho com isso, tá? Tenho um filho. Aí eu sentia, mas se alguém contrair a doença e morrer, você tem uma culpa, você está ali. Aí eu, não, beleza, já que a palavra do Senhor diz que honra mesmo, então eu vou fazer umas bandejinhas de tambaqui, fazia 11. Vou doar uma e cada R$100 que era 10 bandejinhas, eu vou doar os 10. Nunca fui de dar o dízimo, né? Eu vou fazer assim, estou lascado mesmo. Acreditar, que é um peito para 30 cacada. Aí saí vendendo as bandejinhas, jogava nos grupos, vendia. Quando saiu o primeiro decreto, que eu fechei o primeiro evento em União dos Bandeirantes, era para 800 a 1.200 pessoas, deu 12 mil pessoas. Nossa. Aí eu fiz a soma do valor que me pagaram, deu um trabalho. Um ano parado. Não é verdade. Resultado de uma obediência a Deus é sempre melhor, né, gente? Sempre melhor. Então vamos lá. Natureza de Cristo, fomos transferidos de Adão para Cristo, né? Quando Cristo morreu, todos morreram. Há duas gerações, Cristo, o último Adão, e o segundo homem, né? Cristo, o último Adão e segundo homem, né? Que é o... Então ele coloca ali, fala dos atos de Deus, né? A justiça, Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Então, quando Cristo morreu, todos morreram. Então, há duas gerações. Cristo, o último e o segundo homem. Então, há uma cruz antes... Fala dos atos, justiça. Fala dos atos de Deus. Tudo que Ele é e tudo que Ele faz é justo. Então, nós vamos começar a estudar aqui, queridos, como é que foi o processo. Olha o processo para vocês verem aí,
Justiça, que é a nossa justificação, a santidade e a glorificação. Agora nós vamos entender isso. Ó. Se nós não conseguimos entender até aqui, agora nós entendemos. A justiça fala dos atos e caminhos de Deus. Tudo que Ele faz é justo. Quem foi que fez tudo por nós? Quem foi que nos justificou? Foi Ele. Foi Ele que fez por nós. Não fomos nós que fizemos, não tem interferência nossa. Então nós fomos justificados? Deus diz que sim. Se você quiser discordar, discorde dele. Não discorde nem de Paulo, nem de mim, que estou falando aqui agora, nem discorde dele, discorde de Deus, porque foi ele quem justificou você. Tá? A santidade fala da natureza dele, que é santa. Então, a natureza em nós agora da santidade fala daquilo que Cristo é em nós. Por isso que o crente, o cristão, ele não é feito... Nós não podemos padronizar ele em atitude. É Cristo em nós. Se Cristo estiver em nós, isso ressalta, fica claro. E a glorificação fala da manifestação do próprio Deus, que vai ser o último estágio nosso. Então, testemunho da nossa filiação, a bênção da nossa filiação, o testemunho do Espírito que somos filhos, o guiar do Espírito que nos leva à maturidade, e filhos herdeiros, são aqueles que vão ser os vencedores, sem sermos conduzidos pelo Espírito Santo, nós não temos como chegar a isso, ou principalmente chegarmos à vitória. E a vitória sobre o quê? Principalmente a vitória sobre o pecado no nosso dia a dia, Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Fala um versículo do livro de Romanos. Um versículo do livro de Romanos. Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Senhor. Um versículo do livro de Romanos. Um versículo do livro de Romanos. Um versículo do livro de Romanos. Meu preferido. A regra, sabe qual que é o versículo que nós decoramos do livro de Romanos? Qual que é? O salário do pecado é a morte. Agora, o 8:1 é o meu versículo. Nós deveríamos ter essa consciência. Isso muda a nossa história. Para que nós não possamos, principalmente a nossa identidade em relação a Deus. A nossa identidade em relação a Deus. De pecadores para justos. Não, tá certinho. Tá certinho. Tá certinho. A gente fala, mas a gente procura. Nós não temos a perspectiva de libertação, às vezes, em nós. Nós vivemos uma vida sem desejo de libertação. Por que nós não somos libertos? Porque às vezes nós nem queremos. Nós nem queremos ser libertos. Nós nem queremos. Nem falamos para Deus que queremos. É aquela libertação assim de falo hoje, esqueço. Não, eu não procuro me libertar. Eu não procuro avançar em direção a essa libertação. Por quê? Eu não medito, eu não sei onde eu encontro recurso para me libertar, para viver uma vida livre, de liberdade, em Cristo.
de liberdade, livre do pecado, livre da condenação. Eu acho que a condenação é muito mais forte sobre nós hoje do que... Às vezes nós, como cristãos, nos libertamos de um pecado e caímos na garra de quem? Da dona condenação. Da dona condenação. Então vivemos uma vida muito aquém da experiência de liberdade em Cristo Jesus. Então quando você for ler, né, os evangelhos, quando você for ler, se você me perguntar assim, fala 5 versículos da Bíblia, eu é capaz de eu falar até de cor, tá? Capaz de eu falar 5, mas eu vou falar 5 versículos da Bíblia que diz respeito à minha libertação, ao amor de Deus pela minha vida, e não sobre condenação. Apesar de eu saber esses, não são esses que fez da minha experiência de vida, que marcou ela. E eu procurei guardar esses, porque esses são fundamentais. Evangelho de João 3,16, Evangelho de João 1,12, Romanos 8,1, esses versículos marcam, registram, traz uma identidade para nós. Traz essa identidade de Cristo em nós. Qual que era a marca de Cristo? Proclamar a libertação. Proclamar a liberdade. Sabe, tirar essa culpa das pessoas. Ele carregou sobre ele. Então faça dessa experiência de leitura a partir de agora, né? Procure olhar sobre esse aspecto da Bíblia. Dê sim importância para toda a palavra de Deus. Mas lembre-se de reter essas coisas na sua mente. Principalmente aquelas que dizem respeito à tua libertação. Mais ou menos diante daquelas 4 leis que a gente estudou até ontem na célula, do livro da célula, eu nunca tinha ouvido falar. Sério? Pior que eu fui dar, aí eu fui estudar até segunda-feira. E quando eu falei na célula, eu também ninguém sabia. Fica de pé. Vocês sabem que existem essas 4 Fica de pé aí. Fica de pé. De pé, vamos lá. Fala para ele as 4 leis. Qual que é a primeira lei? Qual que é a primeira lei? Vamos lá. Qual que é a primeira lei? Vamos, fala lá, eu não sei. 3,16 você fala, primeira. Deus. Então, Deus nos ama, queridos. Deus nos ama, não se esquece disso. Deus nos ama. Fala aí, Romanos 3,23. Todos pecaram. Nós estamos fora, nós somos lançados para fora da presença de Deus. Né? Então, nós precisamos de Jesus Cristo para nos resgatar. E a terceira lei, né? Cristo morreu por nós. Qual que é a quarta? Essa eu não sei. Qual que é a quarta? Qual é a tua posição em relação a isso? Qual é a tua decisão? Vinde a mim, né? Todos os 3 vinde. Então, qual é a tua posição? Você vai ou não vai até ele sabendo disso tudo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Ele que deu a vida por nós. Então as pessoas entenderam que nesse dia
Vendo? Quem não sabe pregar o evangelho aqui? Quem acha que não sabe? Preguei, mas se eu pegar, não tem medo não. Meu céu. E como é que se prega o evangelho para alguém que entenda? Eu achava que eu não sabia 4 leis. pregar de jeito. As 4 leis é a base do evangelho, queridos. É o que você precisa saber. Por isso que está escrito, fala, né, a lição foi resumida em 4 leis. Mas para você pregar o evangelho para alguém que não conhece o evangelho, você não precisa saber mais que 5 versículos da Bíblia. 5, 6 versículos da Bíblia, você prega o evangelho para qualquer pessoa que é um descrente, que não conhece a Jesus. O primeiro passo você é capaz de dar. Tem gente que fala, eu não sei nada da Bíblia. Ó, vai conhecer meia dúzia de versículos que você já se torna um pregador do evangelho. Você precisa pregar para o cara que Deus ama ele incondicional, que ele está numa situação difícil ou impossível. Ele vai morrer se ele não resolver essa situação. E por quê? Porque ele está afastado de Deus. Certinho. Essa semana eu estava viajando e levei um ajudante, né? Aí eu fui só ouvindo música evangélica e tal. Aí no final ele colocou uma rádio e falou, coloca Fernandinho, cara. Oi. Demais. Oi. Ele já mudou, chegou ontem aqui, aí segunda, se Deus quiser, segunda ele vai na cela. Nós temos esse potencial em nós, tá? Então nós conhecendo, né, aplicando um pouquinho do nosso tempo no conhecimento, nós podemos chegar muito longe, né? Ou alcançar o potencial que Deus espera de nós, tá bom? É só abrir a boca, só abrir a boca. Não há como você dizer, né? Eu acredito que aqui, ó, todos nós temos o potencial de sermos já, no mínimo, líder de célula. No mínimo. Se você não lidera. Alguns anos atrás, eu não sei, acho que uns 3, 4 anos atrás, nós estávamos numa reunião daquelas que a gente fazia antes da pandemia, né? E então eu perguntei assim, levanta a mão quem não é líder de célula. O Valdir, vou falar por quê? Valdir Cunha levantou a mão. Eu olhei o Valdir e falei, não, eu falei quem não é líder de célula. O Valdir, eu falei, aí eu tive que falar, não, o Valdir, você não é líder de célula? Ele falou, não. Eu falei, não é possível um negócio desse. Você tem potencial, você já poderia estar liderando uma igreja. Por tudo que você tem, por todo o conhecimento, por aquilo que você é, por a tua experiência de vida, por quem você é dentro da tua casa, por tudo, cara. Você poderia estar dirigindo, como é que você não está dirigindo uma célula? Né? Isso trouxe o quê? Despertamento. Então, nós não podemos nos esconder atrás disso, tá? Estudar isso aqui, ó, queridos, bater nessa tecla. Você só vai transmitir aquilo que você vive, tá? Com margem do Espírito Santo atuar nas pessoas. É assim, eu falo... Se você não for livre em Cristo, você não vai conseguir transmitir isso para as pessoas. Por isso nós estamos batendo na tecla não da santificação, mas dessa nossa adoção em Cristo através daquilo que nos foi dado pela remissão. Se não houver em você, se não houver na nossa mente, né, essa plena convicção de que eu fui justificado, e isso é um ponto selado na minha vida de cristão, eu vou viver de altos e baixos, tá? Você quer parar de viver de altos e baixos? Sabe, peça a revelação de Deus para você, eu fui justificado definitivamente. E isso é definitivo, acabou. E se eu errar, não importa. E se eu não mudar, não importa. Você foi justificado. De orientação para o Espírito. É. Eu ia fazer um curso de gastronomia, estava tudo certinho. Eu falei, não, vou pedir formação, né? Nem estou vendo a vontade minha, é a vontade de Deus. No outro dia o Wagner falou, quer fazer um curso de teologia? Vou. Opa, é esse mesmo. Então nós encerramos aqui, tá? Vamos para cá, tá?
Viver Cristo é viver a expansão do mar. Querer viver só de você mesmo é viver essa conchinha da mão. Vamos orar, vamos ficar de pé? Senhor, cheio de alegria, nós oramos ao Senhor, gratos por esse momento. Ó Deus, por tudo que o Senhor nos comunicou, e nós pedimos que seja nos revelado, Senhor, o Teu reino, seja nos revelada a Tua justiça. Pai, muito obrigado por cada um dos Teus filhos aqui nessa tarde, que o Senhor possa continuar nos ensinando e que nós possamos ser agentes do Teu reino, do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você.